Capítulo 6. Rylan prontamente me acompanhou de volta ao quarto enquanto Lord Mason permanecia parado à porta, cercado por um monte de pessoas, com um olhar fixo na garota morta. Tive vontade de empurrá-lo para o lado e fechar a porta. Mesmo que não fosse pelo estado de sua nudez, com tanta carne à mostra, era uma falta de dignidade toda aquela curiosidade mórbida. Ela era uma pessoa, e embora o que ficasse para trás não passasse de uma casca, a garota era filha, irmã, amiga de alguém. Mais que tudo, as pessoas ficariam falando sobre o estado em que ela havia sido encontrada, com as saias do vestido levantadas e o corpete preso na cintura. Ninguém precisava ver aquilo. Eu não tive essa chance, no entanto. E agora, o castelo Termã estava em confinamento interno enquanto os mais de 100 aposentos eram vasculhados à procura do culpado ou de mais alguma vítima. Tawny apertava os botões de pérola do corpete conforme andava de um lado para o outro em frente à lareira. Foi um voraz, disse ela com o vestido violeta farfalhando ao redor das pernas. Só pode ter sido um voraz. Olhei de relance para Rylan, que estava encostado na parede de braços cruzados. Geralmente ele não ficava dentro do meu quarto, mas aquela noite era diferente. Victor estava ajudando nas buscas e eu imaginei que voltaria em breve. Sem o impedimento do véu, o olhar de Rylan encontrou o meu. Ele tinha visto aquela garota. Você acha que foi um voraz? Rylan não disse nada. O que mais pode ter sido? Tawny se virou para onde eu estava sentada. Você mesma me disse que ela tinha sido Eu disse que parecia uma mordida, mas não parecia ser a mordida de um voraz, disse a ela. Sei que você já viu o que um voraz é capaz. Ela se sentou diante de mim com os dedos retorcendo as pérolas do corpete, do mesmo modo que Agnes tinha feito com os botões da blusa. Mas como pode ter tanta certeza? Os vorazes têm 4 caninos alongados, expliquei e ela sentiu. Aquilo era de conhecimento de todos, mas ela só tinha 2 marcas, como se 2 presas afiadas tivessem penetrado a sua garganta. Concluiu Rylan. Tawny se virou na direção dele. E se foi um amaldiçoado? Alguém que ainda não havia se transformado por completo? Perguntou ela. Se fosse um amaldiçoado, as marcas pareceriam de dentes normais, ou da mordida de um voraz. Respondeu Rylan, balançando a cabeça, enquanto olhava a colina pela janela. Eu nunca vi nada assim antes. Tive que concordar com ele. Ela estava pálida, e não apenas pela mortalha da morte. Era como se ela não tivesse uma gota de sangue nas veias, e mesmo que tivesse sido um voraz de 2 presas, franziu o nariz, o ataque teria sido mais caótico e não tão preciso. Ela parecia... Parecia o quê? Baixei os olhos para as mãos enquanto a imagem da mulher ressurgiu na minha mente. Ela estava com alguém, por vontade própria ou não. Até onde eu sabia, os vorazes não se interessavam em nada além de sangue. É só que parecia que havia alguém ali naquela sala com ela. Tawny se recostou na cadeira. Se não foi um voraz, então quem faria algo assim? Havia muitas pessoas dentro e fora do castelo. Empregados, guardas, visitantes, os acendidos, mas isso também não fazia sentido. A ferida parecia estar localizada em sua jugular. Era para haver sangue por toda parte e eu não vi nem sequer uma gota. Isso é muito estranho, concordei, e o pescoço dela estava evidentemente quebrado. Não conheço nenhum voraz que faça isso. Tawny cruzou os braços sobre o corpo. Eu não quero conhecer ninguém que seja capaz de fazer algo assim. Nem eu, mas nós sabíamos que as pessoas eram capazes de todo tipo de atrocidades, assim como os ascendidos. Afinal de contas, eles um dia já foram mortais, e a capacidade para a crueldade parecia ser um dos poucos traços que alguns mantinham consigo. Meus pensamentos vagaram para o Lord Mason. Ele era um cruel, um valentão, e com base na nossa última interação, suspeitava que ele pudesse ser algo bem pior. Mas será que ele era capaz de fazer algo assim? Estremeci. E se fosse, por que ele faria isso? E como? Eu não teria como responder a essas perguntas. Havia apenas uma coisa que eu achava que fosse capaz de fazer aquilo, mas parecia irreal demais para acreditar. Você a reconheceu? Perguntou Tawny suavemente. Não, mas creio que era uma dama de companhia, ou talvez uma visitante por causa do vestido. Respondi a ela. Tawny assentiu em silêncio, voltando a retorcer as pérolas do corpete. O silêncio recaiu no aposento, e Victor chegou logo depois, entrando no quarto para falar baixinho com Rylan. Eu me sentei na beirada da cadeira assim que ele se afastou de Rylan, suspirando enquanto me acomodava em cima do baú ao pé da minha cama.
Cada centímetro do castelo foi revistado e não encontramos mais nenhuma vítima nem voraz algum, disse ele, inclinando-se para frente. O comandante Jansen acredita que a área esteja segura. Ele fez uma pausa, estreitando os olhos conforme levantava o olhar. De certo modo, quero dizer. Você a viu? Perguntei e ele assentiu. Acha que foi o ataque de um voraz? Nunca vi nada assim antes, respondeu ele, repetindo o que Ryland dissera. E o que isso significa? Não sei, afirmou ele, esfregando a mão na testa. Voltei a atenção para ele, notando como ele massageava a testa e como semicerrou os olhos quando olhou para onde estávamos sentadas, perto das lâmpadas a óleo. Às vezes, Victor tinha dores de cabeça, não como as que eu tinha depois de aguçar os sentidos ou de usar demais o meu dom. Eram bem mais severas, em que as luzes e o som o deixavam enjoado e faziam a sua cabeça pulsar. Agucei os sentidos e imediatamente senti uma dor aguda atrás dos olhos. Logo cortei a conexão, e foi como visualizar um fio que me conectava a ele sendo cortado em dois. A última coisa que eu queria era acabar com outra dor de cabeça latejante me mantendo acordado a noite inteira. Se não foi um voraz, há outro suspeito? Perguntou Tawny. O Duque acredita que foi obra de algum descendido. O quê? Perguntei enquanto me punha de pé. Aqui no castelo? Berrou Tawny. É isso que ele acredita. Victor ergueu a cabeça conforme eu caminhava até ele com um olhar cauteloso. E no que você acredita? Perguntou Ryland do seu lugar ao lado da porta. Porque não sei como um descendido conseguiria causar aquelas feridas sem deixar nenhum rastro de sangue. Concordo com você, murmurou Victor enquanto me observava. Seria impossível limpar algo assim, ainda mais que a vítima tinha sido vista pelo menos 1 hora antes. Então, por que o Duque diria que foi obra de um descendido? Perguntou Tawny. Ele não é estúpido. Também teria pensado nisso. Pousei a mão casualmente na nuca de Victor enquanto pegava uma manta de pelúcia. Sua pele estava quente e seca. E então pensei nas praias e na risada da minha mãe. Percebi que tinha aliviado a sua dor assim que ele respirou fundo, estremecendo. Não sei por que o Duque acredita nisso, mas ele deve ter os seus motivos. Victor me lançou um olhar agradecido quando afastei a mão e voltei para minha cadeira, ajeitando a manta sobre o colo. Tawny olhou de esguelha para mim. Em seguida, inspirou profundamente antes de voltar a atenção para Victor. Você sabe quem ela era? Sentado ereto, ele estava definitivamente mais alerta quando voltou a falar. Ela foi identificada por uma das empregadas. O nome da vítima é Malessa Axton. O nome não me era familiar, mas Tawny sussurrou. Ah, eu me virei para ela. Você a conhecia? Não muito bem, quero dizer. Eu sei quem ela é. Ela sacudiu a cabeça ligeiramente, soltando vários cachos do coque. Acho que ela chegou à corte na mesma época que eu, mas era sempre vista na companhia de uma mulher que mora na Viela Radiante. Lady Isherwood, creio eu, acrescentou ela. Viela Radiante era o apelido dado à fileira de casas mais próximas do castelo e do Parque do Bosque dos Desejos. Muitas das casas opulentas eram de propriedade dos ascendidos. Ela era tão jovem, Tawny baixou a mão no colo, e tinha tantos motivos para viver. Aguçei os sentidos e descobri que a tristeza dela ecoava a minha. Não era a dor profunda da perda que surgia quando se tratava de alguém que você conhecia, mas a tristeza que acompanhava qualquer morte, ainda mais uma morte tão sem sentido. Ryland pediu para Victor para irem para fora. Depois de alguns instantes, Tawny pediu licença para voltar ao seu quarto. Consegui me conter para não tocar nela. Sabia que se eu fizesse isso, sofreria com a sua dor, muito embora já não tivesse feito isso antes sem ela perceber. Acabei indo até a janela e estava olhando para o brilho constante das tochas além da colina, quando Victor voltou. Obrigado, disse ele assim que se juntou a mim na janela. A dor de cabeça estava me matando. Fico feliz em poder ajudar. Não precisava. Eu tenho o pó que o curandeiro fez para mim. Eu sei, mas aposto que o meu dom te trouxe um alívio muito mais rápido sem a tontura nem a sonolência, disse. Aqueles eram 2 dos muitos efeitos colaterais em que o pó branco amarronzado costumava causar. Isso é verdade. Victor permaneceu calado por um bom tempo. Eu sabia que os pensamentos dele eram tão conturbados quanto os meus. Eu tinha muita dificuldade de acreditar que aquilo havia sido obra de um descendido, embora imaginasse que algo como um picador de gelo pudesse ter causado aquelas feridas.
No entanto, a possibilidade de apunhalar alguém na jugular e não derramar sangue por toda parte me parecia muito improvável. E o motivo era ainda mais desconcertante. Como aquele tipo de ferida beneficiaria a causa deles, pois a única coisa que eu sabia ser capaz de causar aquele tipo de ferimento ia contra tudo que os descendidos acreditavam. Rylan falou comigo. Olhei para Victor com as sobrancelhas arqueadas. Ele inspecionou meu rosto com aqueles olhos da cor do mar. Ele me contou a respeito do Lord Mazin. Meu estômago afundou quando desviei o olhar. Não é que eu tivesse me esquecido do meu encontro com Lord. Aquilo só não era a coisa mais preocupante ou traumática que havia acontecido nas últimas horas. Ele fez alguma coisa, Poppy? Perguntou ele. Um calor sufocante e ardente surgiu no meu rosto e pressionei a bochecha contra a vidraça. Não queria pensar nisso. Nunca quis. A náusea se agitou dentro de mim e havia um constrangimento incômodo que deixava minha pele grudenta e suja. Eu não entendia por que me sentia assim. Sabia que não tinha feito nada para chamar a atenção do Lorde, e mesmo que tivesse, ele estava errado. Mas quando pensava como ele se sentia no direito de me tocar, tinha vontade de arrancar a minha própria pele. Eu não queria pensar em como tinha ficado agradecida ao ouvir os gritos da empregada, sem fazer a menor ideia da causa. Deixei tudo isso de lado para que pudesse vir à tona mais tarde, muito provavelmente quando eu estivesse tentando dormir. E ele não fez nada além de ser um aborrecimento. De verdade? Fiz que sim com a cabeça, embora aquilo parecesse muito distante da verdade, mas eu não me importava em mentir. O que Victor poderia fazer com a verdade? Nada. Ele era esperto bastante para saber disso. Um músculo pulsava em seu maxilar. Ele precisa deixar você em paz. Concordo, mas sei lidar com ele. Mais ou menos. Eu não queria pensar em como cheguei perto de fazer algo absolutamente imperdoável. Se tivesse desembainhado a adaga e usado contra o Lorde, não haveria mais esperança para mim. Mas, deuses, eu não me sentiria nada culpada por isso. Você não deveria precisar fazer isso, respondeu Victor, e ele deveria saber se comportar. Ele deveria, e acho que sabe, mas não creio que se importe. Admiti, me virando e encostando no parapeito da janela. Você sabe que vi a garota. Vi como a deixaram ali. Acho que ela estava com alguém, por vontade própria ou não. Ele assentiu. O curandeiro que examinou o corpo acredita que ela teve algum tipo de relação sexual antes da morte, mas não encontrou nenhuma evidência de agressão. Não há sangue seco, nem pele sobre as unhas, mas não é possível afirmar com toda certeza. Franzi os lábios. Eu estava pensando que não faz o menor sentido um descendido deixar aquele tipo de ferimento, mesmo que conseguisse fazer isso sem que fosse caótico. Que tipo de mensagem isso transmitiria? Pois a única coisa capaz de fazer o que foi feito com a garota é... O olhar de Victor encontrou o meu. Um Atlante. Aliviado por ele ter dito aquilo primeiro, eu assenti. O Duque devia saber disso. Qualquer pessoa que visse aquelas feridas teria de pensar nisso e questionar por que um descendido imitaria algo que podia ser facilmente atribuído a um Atlante. É por isso que não acredito que tenha sido obra de um descendido, disse ele e senti um aperto no peito. Acho que foi um Atlante. Um descendido andando livremente pelo castelo Termã era algo preocupante, mas a possibilidade de que um Atlante entrasse ali e sem que ninguém percebesse algo era verdadeiramente assustador. Queria encontrar algo que provasse que aquilo não passava de uma paranoia nossa, de modo que ao raiar do dia, quando o castelo ainda estava tranquilo e Rylan patrulhava o quarto do corredor, eu me esgueirei até o andar principal e passei pela cozinha estranhamente silenciosa. Depois que o sol nascia, eu não precisava me preocupar em encontrar o Lord Mazin nem qualquer ascendido. Ao entrar no salão de banquetes, fui para a esquerda até a segunda porta, onde normalmente me encontrava com a sacerdotisa Nália para aulas semanais. Assim que entrei, olhei através do corredor mal iluminado para a sala onde Malessa havia sido encontrada. A porta estava fechada. Desviando o olhar, fechei a porta silenciosamente e corri até a cadeira de madeira, onde encontrei o livro que nunca havia imaginado que leria por vontade própria. Até porque parecia que eu tinha lido a história da Guerra dos Dois Reis e do Reino de Solis cerca de 1 milhão de vezes. Levei o livro até a única janela do aposento e o abri rapidamente, segurando sobre uma reste de sol.
Folheei as páginas finas com cuidado, sabendo que, se eu rasgasse uma delas, a sacerdotisa Nália ficaria bastante aborrecida. Encontrei a seção que estava procurando. Eram apenas alguns parágrafos que descreviam a aparência dos Atlantes e as suas características e do que eles eram capazes. Infelizmente, tudo que havia ali confirmava o que eu já sabia. Na verdade, eu nunca tinha visto um Atlante, ou pelo menos achava que não, e esse era o problema. Os Atlantes se pareciam com os mortais. Até mesmo o extinto lupino que vivia junto com os Atlantes em Atlântia podia facilmente ser confundido com um mortal, muito embora jamais tenha sido um. A capacidade dos Atlantes de se misturar com a população que subjugavam e caçavam fazia com que eles fossem predadores hábeis e letais. Um Atlante poderia passar por mim e eu não saberia, nem os ascendidos. Por alguma razão, os deuses não haviam levado nada disso em consideração quando iniciaram a bênção. Relendo os parágrafos, uma palavra se destacou e fez o meu estômago revirar. Presas. Embora eu já soubesse o que estava escrito ali, li as frases assim mesmo. Entre os 19 e os 21 anos de idade, os descendentes de sangue dos Atlantes deixam o estado vulnerável da imaturidade quando os maus espíritos em seu sangue se tornam ativos. Durante esse período, é notável um aumento perturbador na força e na capacidade de se recuperar na maioria das feridas letais, à medida que continuam amadurecendo. Deve-se notar também que antes da Guerra dos Dois Reis e da extinção do lupino, um ritual de compromisso era realizado entre um Atlante e uma determinada classe de lupino. Não se sabe muito a respeito desse vínculo, mas acredita-se que o lupino em questão tinha o dever de proteger o Atlante. E um verdadeiro Atlante, 2 caninos superiores formarão presas alongadas e afiadas, mas não serão perceptíveis a olhos destreinados. Pensei nas 2 feridas no pescoço de Malessa. As presas de um Atlante podiam até não ser tão grandes e perceptíveis quanto as de um voraz, mas o duque podia ordenar que as bocas de todos os habitantes do castelo fossem examinadas. Reconheço que isso seria invasivo. Continuei lendo. Após o surgimento das presas, a próxima fase do desenvolvimento se inicia, na qual eles começam a ter sede de sangue. Contando que as suas necessidades sobrenaturais sejam atendidas, o processo de envelhecimento de um Atlante diminui drasticamente. Acredita-se que 1 ano para os mortais é equivalente a 3 décadas para um Atlante. O Atlante mais velho já conhecido foi Cillian Dalaran, que viveu por 2.702 anos civis antes de morrer. Aquilo significava que um Atlante podia parecer ter cerca de 20 anos, mas na verdade ter mais de 100, possivelmente até 200 ou mais. Eles ainda envelheciam, ao contrário dos ascendidos, aqueles que eram abençoados pelos deuses e que paravam de envelhecer com a idade que tinham recebido a bênção. Somente os mais velhos dos ascendidos pareciam ter mais de 30 anos, e eles podiam viver por uma eternidade. No entanto, tanto os Atlantes como os ascendidos viviam por uma extensão de tempo incomensurável, a coisa mais próxima da imortalidade e dos deuses. Eu não conseguia sequer imaginar viver por tanto tempo assim. Sacudi a cabeça de leve e continuei lendo. Nessa época, os Atlantes são capazes de transmitir os maus espíritos do seu sangue para os mortais, gerando uma criatura violenta e destrutiva conhecida como voraz, que compartilha alguma das características físicas de seus criadores. Essa maldição é passada adiante por meio de um beijo venenoso. O beijo venenoso não se referia a lábios com lábios. Os Atlantes faziam a mesma coisa que os vorazes, embora não de modo tão caótico. Os Atlantes mordiam e bebiam sangue dos mortais, algo que tinha que fazer para sobreviver. Sua longevidade, assim como a sua força e capacidade regenerativa, vinha de sua principal fonte de alimentação, os mortais. Estremeci. Somente um Atlante poderia ter mordido e se alimentado de Malessa, o que explicava como não havia nenhum derramamento de sangue aparente e por que ela parecia tão incrivelmente pálida. Aquilo só não explicava por que o Atlante havia quebrado o pescoço dela, matando-a antes que a maldição pudesse se espalhar. Por que o Atlante não permitiria que ela se transformasse? Por outro lado, a mordida não estava exatamente em um lugar onde pudesse ser facilmente escondida. A mordida, por si só, serviria de um alerta para todos que a vissem. Havia um Atlante entre nós. Fechei o livro, coloquei de volta sobre o banco.
pensando que a minha ascensão aconteceria no meu aniversário de 19 anos e que os Atlantes alcançavam a maioridade por volta da mesma época. Não era exatamente uma surpresa, afinal de contas, nossos deuses também foram os deles em algum momento, mas os deuses não apoiavam mais os Atlantes. Ao sair da sala, comecei a andar na direção da cozinha, quando meu olhar recaiu sobre o aposento em que Malessa havia sido encontrada. Eu tinha que voltar para os meus aposentos antes que os funcionários começassem a trabalhar, mas não foi o que eu fiz. Atravessei o corredor e fui até a porta, encontrando-a destrancada assim que girei a maçaneta. Antes que pudesse pensar sobre o que estava fazendo e onde estava, entrei na sala, agradecida pelas arondelas na parede que lançavam um brilho suave por toda a parte. O divã havia sido retirado, deixando o espaço vazio. As cadeiras continuavam ali, assim como a mesa de centro redonda, como uma espécie de arranjo floral, cuidadosamente colocada no meio. Segui em frente, sem saber o que estava procurando e imaginando se ficaria sabendo assim que encontrasse. Além da mobília, que não estava mais ali, nada aparentava estar fora do lugar. Porém, a sala parecia estranhamente fria, como se uma janela estivesse aberta, só que não havia janelas naquele lado do salão de banquetes. O que será que Malessa estava fazendo ali? Lendo um livro? Esperando por alguma das damas de companhia? Ou quem sabe, por Lady Eastwood? Ou será que ela tinha entrado ali para se encontrar com alguém em quem confiava? Será que foi surpreendida pelo ataque? Um arrepio percorreu a minha espinha. Eu não sabia o que era pior, ser traída ou pega de surpresa. Na verdade, eu sabia sim, ser traída era pior. Dei um passo à frente, parando assim que olhei para baixo. Havia alguma coisa atrás da perna de uma das cadeiras. Abaixei, estendi a mão para debaixo da cadeira e peguei o objeto. Inclinei a cabeça conforme deslizava o polegar sobre a superfície branca e macia. Era uma pétala. Franzi as sobrancelhas assim que senti o perfume. Jasmim. Por algum motivo senti um embrulho no estômago, o que era estranho. Eu costumava gostar daquele aroma. Endireitei-me e olhei para o vaso, encontrando a sua origem. Havia vários lírios brancos dispostos por todo o arranjo. Nada de jasmim. Franzi o senho e olhei para a pétala. De onde vinha aquilo? Sacudi a cabeça enquanto caminhava até o buquê, onde coloquei a pétala junto das outras flores e dei uma última olhada para o aposento. Não havia sangue no tapete creme, o que certamente o teria manchado se tivesse sido derramado ali. Eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Se alguma prova tivesse sido encontrada, não estaria mais ali. E mesmo que ainda estivesse, eu não tinha nenhuma experiência com aquilo. Só queria ser capaz de fazer alguma coisa ou de encontrar algo que acabasse com os nossos piores temores. Mas não havia nada a ser feito ou encontrado ali, além do que se comprovava ser a realidade mais provável. E o que eu acreditava sobre a verdade, que ela poderia ser aterrorizante de fato, mas que com a verdade vinha o poder, e eu nunca fui de me esconder da verdade. Voltei para o meu quarto naquela manhã sem nenhum imprevisto e acabei passando o dia inteiro ali dentro, o que não era tão diferente assim de qualquer outro dia. Tawny passou por lá brevemente até que uma das senhoras a convocou. Ninguém foi posto em isolamento, mas achei que, no mínimo, o ataque fosse atrasar os preparativos para o ritual. De fato, foi um pensamento tolo. Duvido que até mesmo um terremoto atrapalhasse o ritual. Passei muito tempo pensando sobre o que tinha acontecido com Malessa, e quanto mais eu pensava sobre o motivo que levaria o Duque a mentir sobre o agressor ser um descendido, mais aquilo começava a fazer sentido. Ele estava agindo como Phillips, o guarda da colina, que não queria falar sobre a morte de Finlay para impedir que o pânico e o medo fincassem raízes e se espalhassem. Mas aquilo não explicava porque o Duque não estava sendo honesto com a guarda real. Se houvesse mesmo um Atlante entre nós, os guardas tinham que estar preparados. Pois, embora os ascendidos fossem poderosos e fortes, os Atlantes também o eram, se não mais. Pouco antes do anoitecer, Rylan bateu à minha porta. — Você quer tentar ir até o jardim? Pensei em vir perguntar. Não sei. Olhei de relance para as janelas. Você acha que vai ficar tudo bem? Rylan assentiu. Acho que sim. Eu bem que podia desfrutar um pouco de ar fresco e de um tempo longe dos meus próprios pensamentos. Era só que eu não sabia muito bem. A noite parecia estranhamente comum, apesar de não terem se passado nem 24 horas após a morte de Malessa. Você não precisa ficar aqui.
insistiu Rylan e olhei de volta para ele, a menos que queira. O que aconteceu ontem à noite com aquela pobre garota e com o Lorde não tem nada a ver com o que você gosta de fazer. Um sorrisinho surgiu em meus lábios, e você já deve estar cansada de ficar parado no corredor. Rylan riu. É possível. Sorri e me afastei da janela. Vou pegar o véu. Levei somente alguns minutos para ajeitar a grinalda e ficar pronta. Dessa vez, não houve nenhuma interrupção no caminho até o jardim. Embora alguns empregados parassem para me observar, conforme eu seguia na direção de um dos meus lugares favoritos em todo o castelo. As minhas preocupações e pensamentos obsessivos desapareceram, como sempre. Então, enquanto estava no amplo jardim, minha mente se acalmou e tudo parou de me incomodar. Não fiquei pensando em Malessa ou no Atlante que tinha invadido o castelo. Não fui assombrada pela imagem de Agnes segurando a mão frouxa do marido ou pelo que havia acontecido no Pérola Vermelha com Hawke. Nem sequer pensei a respeito da minha iminente ascensão e no que Victor havia me dito. No Jardim da Rainha, eu simplesmente existia, em vez de ficar presa no passado ou em um futuro repleto de hipóteses. Não sabia muito bem porque o jardim tinha aquele nome. Até onde eu saiba, a rainha não vinha para Macedônia havia muito tempo, mas imaginei que o duque e a duquesa tivessem dado o nome dela ao jardim como uma espécie de homenagem. Durante o tempo em que morei com a rainha, eu nunca a vi pisar no luxuoso jardim do palácio. Olhei para Rylan. Geralmente, a única ameaça que ele poderia enfrentar seria uma chuva inesperada, mas essa noite estava mais alerta do que nunca ali no jardim. Rylan examinava sem parar as inúmeras trilhas. Eu costumava achar que aqueles passeios o entediassem, mas ele nunca tinha reclamado. Victor, por outro lado, ficava resmungando sobre literalmente qualquer coisa que podíamos estar fazendo em vez daquilo. Agora que pensei a respeito, Rylan realmente parecia apreciar aqueles passeios, e não só porque não estava mais parado no corredor do lado de fora do meu quarto. Um vento frio soprou pelo jardim, agitando as inúmeras folhas e erguendo a bainha do meu véu. Gostaria de poder tirar a grinalda. Era transparente o bastante para que eu conseguisse enxergar, mas dificultava um pouco os passeios depois do anoitecer em lugar pouco iluminado. Passei por um enorme chafariz com a estátua de mármore de calcário de uma donzela velada. A água jorrava incessantemente da jarra que ela segurava, e o som me fez lembrar das ondas que batiam contra a enseada no mar de Strode. Várias moedas brilhavam debaixo d'água, uma oferenda para os deuses na esperança de que um desejo fosse concedido. Aproximei-me da área externa do jardim, que dava a um pequeno e denso bosque de jacarandás que camuflava o muro interno e mantinha o castelo Termã separado do restante da cidade. As árvores eram altas, atingindo mais de 15 metros de altura, e na Macedônia, as suas flores cor de lavanda e em forma de trombeta brotavam o ano todo. Era somente nos meses mais frios, quando a neve se insinuava, que as folhas caíam e cobriam o chão, num mar de púrpura. As flores eram deslumbrantes, mas eu as apreciava não apenas pela beleza, mas também pelo que elas proporcionavam. Os jacarandás escondiam uma parte em ruínas do muro que Victor e eu costumávamos usar para sair do castelo sem sermos vistos e ir até o Bosque dos Desejos. Parei em frente à massa de trepadeiras entrelaçadas que subiam por treliças de madeira, tão largas quanto as árvores de jacarandá eram altas. Olhei para o céu, que escurecia rapidamente, e então fixei o olhar adiante. Rylan me seguiu e parou logo atrás de mim. Chegamos bem a tempo. Repuxei o canto dos lábios antes que meu sorriso desaparecesse por completo. Essa noite, sim. Poucos momentos se passaram, e então o sol concedeu a derrota à lua. Os últimos raios de sol se afastaram das videiras. Centenas de botões de flores espalhados pelas videiras estremeceram e então abriram, lentamente, revelando as pétalas exuberantes de uma cor de meia-noite sem estrelas. Rosas que floresciam à noite. Fechei os olhos e inalei o aroma levemente adocicado. Elas eram mais perfumadas ao desabrochar e assim que amanhecia. São muito bonitas, comentou Rylan. Elas me fazem lembrar de... Ele terminou a frase com um grunhido estrangulado. Abri os olhos subitamente, me virei e um grito de terror ficou preso na minha garganta quando vi Rylan cambaleando para trás, com uma flecha saindo do peito. Um olhar de descrença destacava as suas feições assim que ele ergueu o queixo. Corra, arfou ele com o sangue escorrendo pelo canto dos lábios. Corra,